Juízes 14. E Sansão desceu a Tímina e viu em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. E ele subiu e contou ao seu pai e à sua mãe e disse: Eu vi em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Agora, portanto, tragam-na para mim como esposa. Então o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o teu povo para que tu vás tomar uma esposa dentre os filisteus incircuncisos? E Sansão disse ao seu pai: Dá-me essa mulher, pois ela muito me agrada. Porém, o seu pai e a sua mãe não sabiam que era do Senhor que ele procurasse ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus tinham domínio sobre Israel. Então Sansão desceu com o seu pai e a sua mãe para Tímina e veio até os vinhedos de Tímina. E eis que um leão novo surgiu contra ele, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele o rasgou, como teria rasgado um cabrito. E ele não tinha nada nas suas mãos. Porém, ele não contou ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. E ele desceu e falou com a mulher, e ela agradou muito a Sansão. E depois de um tempo, ele retornou para levá-la, e ele virou para ver a carcaça do leão. E eis que havia um enxame de abelha e mel na carcaça do leão. E ele tomou o mel em suas mãos e seguiu adiante, comendo. E chegou até o seu pai e a sua mãe e lhes deu. E eles comeram, porém ele não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Assim o seu pai desceu até a mulher, e Sansão fez ali uma festa. Pois assim costumavam fazer os moços. E sucedeu que quando eles o viram, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: Quero agora propor um enigma a vós. Se me puderdes declará-lo dentre dos 7 dias da festa e solucioná-lo, então dar-vos-ei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Mas se vós não puderes declará-lo, então vós me dareis 30 lençóis e 30 mudas de veste. E eles lhe disseram: Propõe o teu enigma para que possamos ouvi-lo. E ele lhes disse: Do devorador saiu a carne, e do forte saiu a doçura. E eles não conseguiram resolver o enigma em 3 dias. E sucedeu que no 7º dia eles disseram à esposa de Sansão: Seduz o teu marido, para que ele possa nos declarar o enigma, para que não queimemos a ti e a casa do teu pai com fogo. Chamaste-nos aqui para tirar de nós o que temos, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tu só me odeias e não me amas, pois propuseste um enigma aos filhos do meu povo e não mo revelaste. E ele lhe disse: Eu não o contei nem ao meu pai, nem à minha mãe, devo contá-lo a ti? E ela chorou diante dele os 7 dias, enquanto a sua festa durou. E sucedeu que no 7º dia ele lhe contou, porque ela o incomodava, e ela contou o enigma aos filhos do seu povo. E os homens da cidade lhe disseram no 7º dia, antes do sol se pôr: O que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que um leão? E ele lhes disse: Se não tivesseis arado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele desceu a Asquelon, e matou 30 dos seus homens, e tomou o seu despojo, e deu mudas de vestes àqueles que expuseram o enigma. E a sua ira se acendeu, e ele subiu à casa do seu pai. Porém, a esposa de Sansão fora entregue ao seu companheiro, o qual ele tinha por seu amigo. Juízes 15. Porém, sucedeu que tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão visitou a sua esposa com um cabrito. E ele disse: Entrarei a minha esposa dentro da câmara. Porém, o seu pai não permitiu que ele entrasse. E o pai dela disse: Em verdade, eu pensei que tu a tinha odiado sobremaneira. Por isso eu a dei ao teu companheiro. Não é mais bela do que ela, a sua irmã mais moça? Toma, arrogo-te em lugar dela. E Sansão disse a respeito deles: Agora serei mais inculpável do que os filisteus, mesmo que lhes cause desagrado. E Sansão foi e capturou 300 raposas e tomou
e tomou tições e virou-as cauda com cauda e pôs um tição no meio das suas caudas. E depois de haver acendido os tições, ele as deixou entrar no cereal crescido dos filisteus, e queimou tanto os feixes como também o cereal crescido, com os vinhedos e as oliveiras. Então os filisteus disseram: quem fez isto? E responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque ele havia tomado a sua esposa e a havia entregado ao seu companheiro. E os filisteus subiram e atearam fogo nela e em seu pai. E Sansão lhes disse: embora vós tenhais feito isto, contudo me vingarei de vós, e depois disso cessarei. E ele os feriu no quadril e na coxa, com um massacre muito grande, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, e se espalharam em Leí. E os homens de Judá disseram: por que subistes vós contra nós? E eles responderam: para amarrar Sansão subimos nós, para fazer com ele como ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram para o cume da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabes tu que os filisteus são governantes sobre nós? O que é isso que nos fizeste? E ele lhes disse: tal como eles fizeram comigo, também o fiz com eles. E eles lhe disseram: descemos para te amarrar, para que possamos te entregar na mão dos filisteus. E Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não caireis sobre mim. E eles lhes falaram, dizendo: não, porém te amarraremos firmemente e te entregaremos na mão deles. Mas seguramente não te mataremos. E eles o amarraram com 2 cordas novas e fizeram-no subir desde a rocha. E quando ele chegou a Leí, os filisteus bradaram contra ele, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e as cordas que estavam sobre os seus braços se tornaram como o linho queimado ao fogo. E as suas ataduras se soltaram das suas mãos, e ele encontrou uma mandíbula nova de um jumento, e estendeu a sua mão e a tomou. E com ela matou 1.000 homens. E Sansão disse: com a mandíbula de um jumento, pilhas sobre pilhas, com a queixada de um jumento, eu matei 1.000 homens. E sucedeu que, quando ele terminou de falar, arremessou a mandíbula longe da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E ele estava extremamente sedento e clamou ao Senhor e disse: tu deste este grande livramento na mão do teu servo, e agora morrerei eu de sede e cairei na mão dos incircuncisos? Porém Deus abriu um lugar oco que estava na mandíbula, e dali jorrou água. E depois de beber, o seu espírito retornou, e ele reviveu. Por isso ele chamou aquele lugar em Acoré, que é Leí até este dia. E ele julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Em Juízes 16. Então Sansão foi a Gaza, e lá viu uma prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão veio para cá. E eles o cercaram e ficaram esperando por ele toda a noite no portão da cidade. E ficaram quietos toda a noite, dizendo: pela manhã, quando for dia, nós o mataremos. E Sansão ficou deitado até meia-noite. E se levantou à meia-noite, e pegou as portas do portão da cidade, e os 2 postes, e saiu com eles, com a barra e tudo. E os pôs em cima dos seus ombros, e os carregou até o topo de uma colina que fica diante de Hebrom. E sucedeu que, posteriormente, ele amou uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E os senhores dos filisteus subiram até ela e lhe disseram: seduz-lhe, e vê onde repousa a sua grande força, e por quais meios poderemos prevalecer contra ele, para que possamos amarrá-lo e afligi-lo, e te daremos cada um de nós 1.100 peças de prata. E Dalila disse a Sansão: diz-me, rogo-te, onde repousa a tua grande força, e com o que tu podes ser amarrado e afligido. E Sansão lhe disse: se me amarrarem com 7 vimes verdes, que jamais tenham sido ressecados, então ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então
Os senhores dos filisteus trouxeram até ela 7 vimes verdes que não haviam sido ressecados, e ela o amarrou com eles. Ora, havia homens deitados em espera junto a ela na câmara. E ela lhe disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele rompeu os vimes como um fio de estopa se rompe quando encosta no fogo. Então a sua força não foi conhecida. E Dalila disse a Sansão: Eis que zombaste de mim e me contaste mentiras. Agora diz-me, rogo-te, com o que pode ser amarrado? E ele lhe disse: Se me amarrarem firmemente com cordas novas, que jamais foram usadas, então serei fraco e como qualquer outro homem. Dalila, portanto, tomou cordas novas e com elas o amarrou. E lhe disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E havia homens deitados em espera na câmara, e ele as rompeu dos seus braços como se fossem um fio. E Dalila disse a Sansão: Até aqui tu tens zombado de mim e me contado mentiras. Conta-me como, o que tu pode ser amarrado? E ele lhe disse: Se tu teceres as 7 tranças da minha cabeça com a trama, E ela o prendeu com o pino. Ele disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e saiu com o pino da trave e com a trama. E ela lhe disse: Como tu podes dizer eu te amo quando o teu coração não está comigo? Zombaste de mim 3 vezes e não me contaste onde repousa a tua grande força. E sucedeu que quando ela o pressionava diariamente com as suas palavras e com ele insistia, a sua alma ficou atormentada até a morte, até que ele contou todo o seu coração. E lhe disse: Jamais veio navalha sobre a minha cabeça, pois sou um nazireu para Deus, desde o ventre da minha mãe. Se eu for raspado, então a minha força sairá de mim, e eu me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. E quando Dalila viu que ele havia lhe contado todo o seu coração, ela enviou e chamou os senhores dos filisteus, dizendo: Subi mais esta única vez, pois ele me revelou todo o seu coração. Então os senhores dos filisteus subiram até ela e trouxeram dinheiro nas suas mãos. E ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos e chamou um homem e fez com que ele raspasse as 7 tranças da sua cabeça. E ela começou a afligi-lo, e a sua força se foi dele. E ela lhe disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: Eu sairei como nas outras vezes anteriores, e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Mas os filisteus o apanharam, e lhe arrancaram os olhos, e o fizeram descer até Gaza, e o amarraram com grilhões de bronze. E ele fazia moagem na casa prisional. Todavia, o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Então, os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, o seu Deus, e para se alegrar, pois diziam: O nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, na nossa mão. E quando o povo ouviu, louvou o seu Deus, pois diziam: O nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo e o destruidor da nossa terra, o qual matou muitos de nós. E sucedeu que, quando o coração deles estava alegre, disseram: Chamai Sansão, para que ele nos faça diversão. E chamaram Sansão da casa prisional, e ele lhes fez diversão. E eles o colocaram no meio de 2 colunas, e Sansão disse ao moço que o segurava pela mão: Permite que eu possa sentir as colunas sobre as quais a casa se apoia, para que nelas eu possa me encostar. Ora, a casa estava repleta de homens e mulheres, e todos os senhores dos filisteus lá estavam. E havia sobre o telhado cerca de 3.000 homens e mulheres que observavam enquanto Sansão os divertia. E Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te, e me fortalece, rogo-te, só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa ser de uma vez vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos.
E Sansão se agarrou às 2 colunas centrais, sobre as quais a casa se colocava de pé, e sobre as quais ela se sustentava, uma com a mão direita e a outra com a sua esquerda. E Sansão disse: que morra eu com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores e sobre todo o povo dentro de lá, sobre todo o povo dentro dela. Assim, os mortos que provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou na sua vida. Então, os seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram e o tomaram e o fizeram subir e o sepultaram em Zorá e Estaol no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele julgou Israel por 20 anos. Juízes 17. E havia um homem no monte Efraim, cujo nome era Mica. E ele disse à sua mãe: os 1.100 shequels de prata que foram tirados de ti, sobre os quais tu também amaldiçoaste e falaste nos meus ouvidos, eis que a prata está comigo. Eu a tomei. E a sua mãe disse: abençoado sejas tu da parte do Senhor, meu filho. E quando ele tinha restituído os 1.100 shequels de prata à sua mãe disse: dediquei totalmente a prata da minha mão ao Senhor, para o meu filho, para a confecção de uma imagem esculpida e de uma imagem fundida. Agora, portanto, eu a restituirei a ti. Porém, ele restaurou o dinheiro à sua mãe. E a sua mãe tomou 200 shequels de prata e os deu ao fundidor, que deles fez uma imagem esculpida e uma imagem fundida. E elas estavam na casa de Mica. E o homem Mica tinha uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins. Consagrou um dos seus filhos, que se tornou o seu sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da família de Judá, que era levita, e ele estava ali de passagem. E o homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar um tempo onde conseguisse encontrar um lugar. E ele veio até o monte Efraim, a casa de Mica, enquanto viajava. E Mica lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: eu sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde conseguir encontrar um lugar. E Mica lhe disse: habita comigo e sê para mim pai e sacerdote, e eu te darei 10 shequels de prata por ano, e a indumentária e as tuas provisões. Assim o levita entrou, e o levita ficou contente em habitar com o homem, e o moço foi para ele como um dos seus filhos. E Mica consagrou o levita, e o moço se tornou um sacerdote, e ficou na casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, ao ver que tenho um levita como meu sacerdote. Juízes 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e naqueles dias a tribo dos danitas buscava para si uma herança para nela habitar, pois até aquele dia toda a sua herança ainda não lhes havia caído entre as tribos de Israel. E os filhos de Dan enviaram das suas famílias 5 homens dos seus termos, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espionar a terra e para investigá-la. E eles lhes disseram: ide, investigai a terra, os quais, quando chegarem ao monte Efraim, a casa de Mica, ali se alojaram. Ide, investigai a terra, os quais, quando chegaram ao monte Efraim, a casa de Mica, ali se alojaram. Quando eles estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, o levita, e se voltaram para lá. E lhe disseram: quem te trouxe para cá? E o que fazes tu neste lugar? E o que tens tu aqui? E ele lhes disse: assim e assim tratou Mica comigo, e me contratou, e sou o seu sacerdote. E eles lhe disseram: pede conselho, rogamos-te, de Deus, para que saibamos se o caminho no qual seguimos será próspero. E o sacerdote lhes disse: ide em paz, diante do Senhor está o caminho pelo qual vós seguis. Então os 5 homens partiram e chegaram a Laís. E viram o povo que lá estava, como viviam de modo negligente, segundo o modo dos sidônios,
tranquilos e seguros, e não havia nenhum magistrado na terra que pudesse levá-los à vergonha, em coisa alguma. E eles estavam longe dos sidônios, e não faziam negócios com homem algum. E eles vieram até os seus irmãos em Zorá e Estaol. E os seus irmãos lhes disseram: O que dizei vós? E eles disseram: Levantai-vos para que possamos subir contra eles. Pois vimos a terra, e eis que é muito boa, e estáis vós imóveis? Não sejais indolentes em ir, e em adentrar e possuir a terra. Quando vós partirdes, ireis a um povo seguro, e a uma terra vasta, pois Deus a tem dado nas vossas mãos, um lugar onde não há escassez de nada que esteja na terra. E partiram dali, da família dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens escolhidos com armas de guerra. E eles subiram e acamparam em Kiriat-Jearim, em Judá. Por isso, eles chamaram aquele lugar de Maanedã, até este dia. Eis que fica atrás de Kiriat-Jearim. E dali passaram ao monte Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espionar a região de Laís, e disseram aos seus irmãos: Sabeis que existe naquelas casas um éfode e terafins, e uma imagem esculpida e uma imagem fundida? Agora, portanto, considerai o que tendes de fazer. E eles se voltaram para aquela direção. E chegaram à casa do moço levita, à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens escolhidos com as suas armas de guerra, que eram dos filhos de Dan, ficaram de pé à entrada do portão. E os 5 homens que foram espionar a terra subiram. E lá chegaram. E tomaram a imagem esculpida e o éfode e os terafins e a imagem fundida. E o sacerdote estava de pé à entrada do portão, com os 600 homens escolhidos com as armas de guerra. E estes entraram na casa de Mica e removeram a imagem esculpida, o éfode e os terafins, e a imagem fundida. Então o sacerdote disse a eles: O que fazeis? E eles lhes disseram: Fica em silêncio, repousa a tua mão sobre a tua boca e vai conosco. E se para nós, pai e sacerdote, é melhor para ti ser um sacerdote da casa de um homem, ou que sejas sacerdote de uma tribo e de uma família de Israel. E o coração do sacerdote se alegrou, e ele tomou o éfode e os terafins e a imagem esculpida, e entrou no meio do povo. Assim eles voltaram e partiram, e colocaram os pequenos e o gado e a carruagem adiante deles. E quando estavam a um bom caminho da casa de Mica, os homens que estavam nas casas próximas à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E eles gritaram aos filhos de Dan. E eles viraram as suas faces e disseram a Mica: O que te aflige para que venhas com tamanha companhia? E ele disse: Vós retirastes os meus deuses, os quais eu fabriquei, e o sacerdote, e fostes embora. E o que mais tenho eu? E o que é isto que vós me dizeis, o que te aflige? E os filhos de Dan lhe disseram: Que a tua voz não seja ouvida no meio de nós, para que companheiros furiosos não se lancem sobre ti, e percas a tua vida, junto com as vidas daqueles da tua casa. E os filhos de Dan seguiram seu caminho. E quando Mica viu que eles eram demasiadamente poderosos para ele, volveu e retornou para a sua casa. E eles levaram as coisas que Mica havia feito, e o sacerdote que ele tinha. E chegaram a Laís, a um povo que estava tranquilo e seguro. E os feriram com o fio da espada, e queimaram a cidade com fogo. E não havia libertador, porque ela era distante de Sidom, e eles não faziam negócios com nenhum homem. E ficava no vale que está junto a Bet-Reob. E eles edificaram uma cidade e nela habitaram. E eles chamaram o nome da cidade Dan, segundo o nome de Dan, o seu pai, que nasceu a Israel. Todavia, o nome da cidade era inicialmente Laís. E os filhos de Dan
ergueram a imagem esculpida. E os filhos de Dan ergueram a imagem esculpida. E Jonatas, o filho de Gerson, filho de Moisés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até o dia do cativeiro da terra. E eles ergueram para si a imagem esculpida de Mica, a qual ele fabricou durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes 19. E sucedeu naqueles dias que não havia rei em Israel. Havia um certo levita hospedado no lado do monte Efraim, que tomou para si uma concubina de Belém de Judá, e a sua concubina agiu como prostituta contra ele, e foi-se embora dele para a casa de seu pai, para Belém de Judá, e esteve lá durante 4 meses inteiros. E o seu marido se levantou e foi atrás dela, para conversar amigavelmente com ela e trazê-la de volta, tendo consigo o seu servo e um par de jumentos, e ela o trouxe para a casa do seu pai. E quando o pai da donzela o viu, ele alegrou-se em encontrá-lo, e o seu sogro, o pai da donzela, o deteve, e ele permaneceu com ele por 3 dias. Assim eles comeram e beberam ali e ali se alojaram. E sucedeu no 4º dia, quando eles se levantaram cedo pela manhã, que ele se levantou para partir. E o pai da donzela disse ao genro: Consola o teu coração com uns bocados de pão, e depois segue o teu caminho. E eles se assentaram e comeram e beberam, os 2 juntos, pois o pai da donzela havia dito para o homem: Fica contente, rogo-te, e demora-te a noite toda, e deixa com que o teu coração se alegre. E quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu com ele, e por isso ele voltou a se alojar ali. E ele se levantou cedo pela manhã, no 5º dia, para partir. E o pai da donzela disse: Consola o teu coração, rogo-te. E eles se demoraram até tarde. E ambos comeram. E quando o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu servo, o seu sogro, o pai da donzela, disse-lhe: Eis que agora o dia se aproxima do anoitecer, rogo-te que te demores a noite toda. Eis que o dia chega ao fim. Aloja-te aqui, para que o teu coração possa se alegrar, e amanhã toma cedo o teu caminho, para que possas ir para a tua casa. Porém o homem não quis se demorar naquela noite, mas se levantou e partiu, e veio até diante de Jebus, que é Jerusalém, e com ele havia 2 jumentos selados. A sua concubina também estava com ele. E quando eles estavam juntos a Jebus, o dia já estava bem declinado. E o servo disse ao seu mestre: Vem, rogo-te, e tornemo-nos para dentro desta cidade dos Jebuseus, e nela nos alojemos. E o seu mestre lhe disse: Não nos desviaremos para uma cidade de estrangeiro, que não é dos filhos de Israel. Nós atravessaremos para Gibeá. E ele disse ao seu servo: Vem e aproximemo-nos de um destes lugares para nos alojarmos a noite toda, em Gibeá ou em Ramá. E eles passaram adiante e seguiram o seu caminho. E o sol baixou sobre eles quando eles estavam junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. E eles viraram para aquele lado para entrar e se alojar em Gibeá. E quando ele entrou, assentou-se em uma rua da cidade, pois não houve homem algum que os recebesse na sua casa para alojamento. E eis que um homem idoso vinha do seu trabalho no campo ao anoitecer, que também era um homem que também era do monte Efraim, e ele hospedou-se em Gibeá, mas os homens do lugar eram benjamitas. E quando ele levantou os olhos, viu um viajante na rua da cidade, e o homem idoso disse: Para onde vais? E de onde vens? E ele lhe disse: Nós estamos passando desde Belém de Judá em direção à encosta do monte Efraim. Sou de lá e fui a Belém de Judá, mas agora estou indo para a casa do Senhor. E não há homem que me receba na sua casa. Contudo, há feno e forragem para os nossos jumentos. E também há pão e vinho para mim, para a minha criada,
e para o moço que está com os teus servos. Não há falta de nada. E o homem idoso disse: A paz seja contigo. De qualquer modo, deixa com que todas as tuas necessidades repousem sobre mim. Somente não te alojes na rua. Assim, ele o trouxe para a sua casa e deu forragem para os jumentos, e eles lavaram os seus pés e comeram e beberam. Ora, enquanto eles alegravam os seus corações, eis que os homens da cidade, certos filhos de Belial, cercaram a casa ao redor e bateram na porta. E falaram com o dono da casa, o homem idoso, dizendo: Traz para fora o homem que entrou na tua casa para que possamos conhecê-lo. E o homem, o senhor da casa, saiu até eles e lhes disse: Não, meus irmãos, não, eu insisto convosco, não procedei assim impiamente. Vendo que este homem veio à minha casa, não façais esta loucura. Vede, aqui está a minha filha, uma virgem, e a sua concubina. Estas eu trarei agora para fora, e podeis humilhá-las, e com elas fazer o que lhes parecer bom. Mas não façais tamanha vileza a este homem. Os homens, porém, não quiseram atentar a ele. Assim, o homem pegou a sua concubina e colocou-a para fora junto a eles. E eles a conheceram, e dela abusaram a noite toda até a manhã. E quando o dia começou a raiar, eles a deixaram partir. Então, ao alvorecer do dia, a mulher chegou e caiu junto à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, até que houve luz. E o seu senhor se levantou pela manhã e abriu as portas da casa e saiu para tomar o seu caminho. E eis que a mulher, a sua concubina, estava caída à porta da casa, e as suas mãos estavam sobre a soleira. E ele lhe disse: Levanta-te e vamos-nos. Porém, não houve resposta. Então o homem a colocou sobre um jumento, e o homem se ergueu e saiu para o seu lugar. E quando ele havia chegado à sua casa, pegou uma faca e usou-a na sua concubina, e a dividiu, junto com os seus ossos, em 12 pedaços, e a enviou para todos os termos de Israel. E foi assim que todos os que viram isto disseram: Nunca se fez ou viu algo assim desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Considerai-o, tomai conselho e falem o que pensam. Juízes 20. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se reuniu como um só homem, desde Dan até Berseba, com a terra de Gileade, junto ao Senhor em Mispá, e os chefes de todos os povos, de todas as tribos de Israel, apresentaram-se na Assembleia do povo de Deus, 400.000 homens a pé que desembainhavam a espada. Ora, os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam subido até Mispá. Então disseram os filhos de Israel: Contai-nos como foi esta impiedade. E o levita, o marido da mulher que foi morta, respondeu e disse: Eu cheguei a Gibeá, que pertence a Benjamim, eu e a minha concubina, para nos alojarmos. E os homens de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa ao redor à noite, e pensaram em me matar. E a minha concubina eles violentaram, de forma que ela está morta. E peguei a minha concubina e a cortei em pedaços e a enviei para todas as partes da região da herança de Israel, pois indignidade e loucura foram cometidas em Israel. Eis que vós todos sois filhos de Israel. Dai-me aqui o vosso conselho e orientação. E todo o povo se ergueu como um homem, dizendo: Nenhum de nós irá para a sua tenda, tampouco algum de nós tornará para a sua casa. Porém, isto será o que faremos em Gibeá: nós subiremos por sorteio contra ela, e tomaremos 10 homens de cada centena de todas as tribos de Israel, e 100 de 1 milhar, 1 milhar de 10 milhares, para transportar provisões para o povo, para que eles possam fazer quando chegarem em Gibeá, de acordo com toda a loucura que operaram em Israel. Assim, todos os homens de Israel se reuniram contra a cidade, unidos como um só homem. E todas as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que iniquidade é essa que se fez entre vós? Agora, portanto, entregai-nos os homens, os filhos de Belial, que estão em Gibeá.
para que possamos levá-los à morte e lançar fora o mal de Israel. Entretanto, os filhos de Benjamim não quiseram atentar à voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Mas os filhos de Benjamim se reuniram a partir das suas cidades em Gibeá, para sair em batalha contra os filhos de Israel, e os filhos de Benjamim foram contados naquela ocasião, a partir das cidades, 26.000 homens que desembainhavam a espada, além dos habitantes de Gibeá, que somavam 700 homens escolhidos. No meio de todo este povo havia 700 homens canhotos escolhidos, cada qual era capaz de arremessar pedras à largura de um fio de cabelo e não errar. E os homens de Israel, além de Benjamim, somavam 400.000 homens que desembainhavam a espada. Todos estes eram homens de guerra. E os filhos de Israel se levantaram e subiram até a casa de Deus, e pediram conselho a Deus, e disseram: qual de nós subirá primeiro à batalha contra os filhos de Benjamim? E o Senhor disse: Judá subirá primeiro. E os filhos de Israel se levantaram pela manhã e acamparam diante de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra Benjamim, e os homens de Israel se colocaram em ordem para lutar contra eles em Gibeá. E os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e destruíram por terra, naquele dia, 22.000 homens israelitas. E o povo, os homens de Israel, animou-se e prepararam novamente a sua batalha em ordem, no local onde eles se puseram em ordem no primeiro dia. E os filhos de Israel subiram e choraram diante do Senhor até o anoitecer, e pediram o conselho do Senhor, dizendo: devo subir novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E o Senhor disse: sobe contra ele. E os filhos de Israel chegaram mais perto dos filhos de Benjamim no segundo dia, e Benjamim saiu contra eles desde Gibeá no segundo dia, e destruíram novamente por terra 18.000 homens dos filhos de Israel. Todos estes desembainhavam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e chegaram até a casa de Deus e choraram. E se assentaram diante do Senhor e jejuaram naquele dia até o anoitecer, e ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, pois a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, ficava de pé diante dela naqueles dias, dizendo: sairei eu novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou devo cessar? E o Senhor disse: sobe, pois amanhã eu os entregarei na tua mão. E Israel posicionou homens deitados em espera ao redor de Gibeá. E os filhos de Israel subiram contra os filhos de Benjamim no terceiro dia, e se posicionaram em ordem diante de Gibeá, como nas outras vezes. E os filhos de Benjamim saíram contra o povo, e foram atraídos para longe da cidade, e eles começaram a ferir o povo e a matar, como nas outras vezes, nos grandes caminhos, dos quais um sobe até a casa de Deus, e o outro para Gibeá, pelo campo. Cerca de 30 homens de Israel e os filhos de Benjamim disseram: eles estão abatidos diante de nós, como da primeira vez. Porém, os filhos de Israel disseram: fujamos e os atraiamos da cidade para os grandes caminhos. E todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se posicionaram em ordem em Baal-Tamar. E os de Israel, que estavam deitados em espera, saíram dos seus lugares dos prados de Gibeá. E ali vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel. E a batalha foi severa, mas eles não sabiam que o mal estava perto deles. E o Senhor feriu Benjamim diante de Israel, e os filhos de Israel destruíram todos os benjamitas naquele dia, 25.100 homens. Todos estes desembainhavam a espada. Assim, os filhos de Benjamim viram que foram feridos, pois os homens de Israel deram lugar para os benjamitas, porque confiaram nos que estavam deitados em espera, os quais haviam posicionado ao lado de Gibeá. E os homens que ficaram deitados em espera se apressaram e investiram contra Gibeá.
E os homens deitados em espera se aproximaram e feriram toda a cidade com o fio da espada. Ora, havia um sinal indicado entre os homens de Israel e os deitados em espera. Estes deveriam fazer com que uma grande chama com fumaça se levantasse da cidade. E quando os homens de Israel se retiraram da batalha, Benjamim começou a ferir e a matar dos homens de Israel cerca de 30 pessoas, pois diziam: seguramente eles estão abatidos diante de nós, como na primeira batalha. Porém, quando o fogo começou a subir da cidade com uma coluna de fumaça, os benjamitas olharam para trás de si, e eis que o fogo da cidade ascendia aos céus. E quando os homens de Israel se viraram novamente, os homens de Benjamim estavam aturdidos, pois viram que o mal lhes havia sobrevindo. Portanto, eles viraram as suas costas diante dos homens de Israel no caminho do deserto, mas a batalha os alcançou, e eles destruíram no meio deles os que saíram das cidades. Assim, eles cercaram os benjamitas ao redor e os perseguiram, e os esmagaram com facilidade contra Gibeá, na direção do sol nascente, e tombaram ali de Benjamim 18.000 homens. Todos estes eram homens valentes, e eles se viraram e fugiram em direção ao deserto, até a rocha de Rimon. E eles colheram no caminho 5.000 dos seus homens, e os perseguiram ferozmente até Gidom, e mataram 2.000 deles, de modo que todos que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que desembainhavam a espada. Todos estes eram homens valentes. Porém, 600 homens se viraram e fugiram para o deserto, até a rocha de Rimon, e permaneceram na rocha de Rimon durante 4 meses. E os homens de Israel se voltaram novamente contra os filhos de Benjamim, e os feriram com o fio da espada, tanto os homens de cada cidade, como os animais e tudo o que veio à mão. Eles também atearam fogo a todas as cidades às quais chegaram. Juízes 21. Ora, os homens de Israel haviam jurado em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará a sua filha como esposa a Benjamim. E o povo chegou à casa de Deus, e ali permaneceu até anoitecer diante de Deus, e ergueu a sua voz, e chorou amargamente, e disse: ó Senhor de Israel, porque isso se sucedeu em Israel? Que hoje deveria haver uma tribo faltante em Israel? E sucedeu que pela manhã o povo se levantou cedo, e ali erigiu um altar, e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz. E os filhos de Israel disseram: quem há dentre todas as tribos de Israel que não subiu com a congregação até o Senhor? Pois eles haviam feito um juramento solene acerca daquele que não subisse até o Senhor em Mispá, dizendo: este certamente será levado à morte. E os filhos de Israel se arrependeram no lugar de Benjamim, o seu irmão, e disseram: há uma tribo cortada de Israel neste dia. Como providenciaremos esposas para aqueles que restam? Já que juramos pelo Senhor que não lhes daremos as nossas filhas por esposa. E eles disseram: qual das tribos de Israel não subiu até o Senhor em Mispá? E eis que ninguém de Jabes de Gileade havia vindo à assembleia, pois o povo estava contado, e eis que não havia ali nenhum dos habitantes de Jabes de Gileade. E a congregação enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide e feri os habitantes de Jabes de Gileade com o fio da espada, com as mulheres e as crianças, e isto é o que fareis. Vós destruireis por completo todos os machos e toda mulher que tenha se deitado ao lado de homem. E eles encontraram, no meio dos habitantes de Jabes de Gileade, 400 virgens, que não haviam conhecido homem, pois não se deitaram com nenhum macho. E eles as trouxeram para o acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. E a congregação inteira mandou alguns falarem aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimon, para chamá-los pacificamente. E Benjamim retornou naquela hora, e lhes deram esposas, as quais tinham sido salvas com vida das mulheres de Jabes de Gileade. E mesmo assim, elas não lhe foram suficientes. E o povo se arrependeu no lugar de Benjamim, porque o Senhor havia feito uma brecha nas tribos de Israel. Então os anciãos da congregação disseram:
Como providenciaremos esposas para aqueles que restam, já que as mulheres de Benjamim estão destruídas? E eles disseram: deve haver uma herança para eles que escaparam de Benjamim, para que uma tribo de Israel não seja destruída. Todavia, não podemos dar-lhes esposas dentre nossas filhas, pois os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito seja o que der uma esposa a Benjamim. Então eles disseram: eis que há uma festa do Senhor em Siló anualmente, em um lugar que fica no lado norte de Betel, no lado leste da estrada que vai desde Betel até Siquém, e ao sul de Lebona. Por isso eles ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e deitai-vos em espera nos vinhedos, e vede, e eis que se as filhas de Siló vierem dançarem danças, então saí dos vinhedos, e cada um dos vossos homens pegue a sua esposa dentre as filhas de Siló, e ide para a terra de Benjamim. E será que quando os seus pais ou seus irmãos vierem até nós para se queixarem, nós lhe diremos: sede-lhes favoráveis por nossa causa, porque não reservamos para cada homem a sua esposa na guerra, pois vós não lhas destes neste momento, para que vós não sejais culpados. E os filhos de Benjamim assim o fizeram, e tomaram esposas para si, segundo o seu número, daquelas que dançaram, as quais eles pegaram, e eles foram e retornaram para a sua herança, e reformaram as cidades e nelas habitaram. E os filhos de Israel partiram dali naquela hora, cada homem para a sua tribo e para a sua família. E dali saiu cada qual para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos.